Amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal e também a mais um comentário dos livros da Bíblia. Se você é um amante das Sagradas Escrituras, você é nosso convidado a permanecer conosco até o final. O assunto de hoje é o livro de Amós, corrupção e injustiças sociais. O livro do profeta Amós é o 30º livro da Bíblia e é o terceiro da divisão dos profetas menores. O livro do profeta Amós é o assunto do comentário de hoje. Para entendermos o contexto do profeta Amós, tenhamos em mente que ele é um profeta pré-exílio, ou seja, o exílio ainda não aconteceu, Israel e Judá ainda não foram levados cativos para a Síria ou para a Babilônia. Dessa forma, o profeta vive um período em que ele ainda anuncia o juízo de Deus como cativeiro que estava prometido. Para mais acerca do nosso profeta, acompanhe na sua tela. O profeta Amós, o significado do seu nome é aquele que carrega os fardos. Ele morava em Tecoa, que ficava no Reino do Sul, em Judá, mais ou menos de 15 a 20 quilômetros da capital Jerusalém. Porém, ele profetizou ao Reino do Norte, ou seja, ele era um profeta do Reino do Sul, mas as suas profecias foram direcionadas ao Reino do Norte. Foi contemporâneo dos profetas Jonas e Oséias, e sua mensagem assemelha-se à de Isaías, Jeremias e Ezequiel, embora em menor volume. Era um leigo piedoso que ganhava a vida como boieiro. No caso de Amós, ele cuidava de ovelhas. É que nesta época, ovelhas também era considerada como se fosse um tipo de gado. Ele também era cultivador de sicômoros ou de figos, os figos bravos. Ele foi vocacionado por Deus ao ministério profético. Amós se assemelha a um pequeno agricultor como nos dias de hoje. Ele seria um homem do campo e talvez fosse mesmo até um homem leigo com uma cultura bem abaixo do que muitos que haviam na sua época. Acerca do seu chamado, ele mesmo testifica dizendo que ele não vem de uma linhagem profética. No capítulo 7, no verso 14, ele diz: "Eu não era profeta, nem filho de profeta." Isso significa que ele não vinha de uma escola teológica e que nem possuía também um preparo teológico para poder ministrar. Porém, mesmo assim, Deus o chamou para o ministério. O versículo 15 diz: "Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel." A palavra de Deus revelada a Amós foram através de visões. Está escrito no capítulo 1 e no verso 1. Ele foi impulsionado pelo Espírito Santo a entregar as mensagens que ele recebeu através de visão. Isso está explícito quando ele diz: "Ruge o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará?" Em outras palavras, o Senhor falou e Amós se sentiu na responsabilidade de anunciar aquilo que lhe foi revelado. Temos aí, meus irmãos, agora o contexto histórico do profeta Amós. 3 fatos marcam o tempo do profeta Amós. Primeiro, no Reino do Norte, quem reinava era Jeroboão II. O primeiro Jeroboão foi aquele da divisão das tribos. Para saber mais sobre Jeroboão II, está registrado em 2 Reis, capítulo 14, do verso 23 ao 29. O segundo fato importante que marca a chamada de Amós era que no Reino do Sul quem reinava era Uzias. Este é aquele mesmo cujo ano da morte marcou o chamado do profeta Isaías, ou seja, Amós profetizou um pouco antes do profeta Isaías. Para saber mais acerca do rei Uzias, ele se encontra em 2 Crônicas, capítulo 26, do verso 1 ao verso 23.
Portanto, nós já temos aí o tempo dos fatos, né? Ele viveu entre 760 a 755 e o seu período histórico está registrado no livro dos Reis de Israel. O terceiro fato importante que marca o tempo do profeta Amós foi o grande terremoto. Amós profetizou 2 anos antes deste terremoto. O profeta Zacarias também cita o mesmo ocorrido. O cenário histórico era o seguinte: era um período de grande prosperidade financeira e militar em ambos os reinos, pois experimentavam certa paz com seus inimigos, além do crescimento das fronteiras, que era semelhante à época de Salomão. Vamos falar agora acerca da mensagem profética. Para o profeta Amós, a mensagem profética era semelhante ao rugir de um leão. Olha o que ele diz no verso de número 2. O Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém dará a sua voz. O profeta estava dizendo que assim como o leão, quando ruge, paralisa sua vítima para logo após lhe dar o bote, assim o Senhor, a partir de Jerusalém, estava transmitindo a sua mensagem para 7 nações que receberiam o juízo de Deus. Acompanhe na sua tela. Mensagem profética, maldição sobre as 7 nações. Meus irmãos, nós temos aí as 7 nações sobre qual o leão estava rugindo e também o motivo pelo qual Deus estava trazendo juízo sobre cada uma dessas nações. Primeiro nós temos aí os assírios, com a cidade de Damasco, por causa da sua crueldade na guerra. Depois os filisteus, por causa do tráfico de escravos. Depois os fenícios, por causa de violação de acordos internacionais. E também os edomitas, por causa da sua vingança e ausência de misericórdia, e também sobre os amonitas, por causa da crueldade na guerra, e também sobre os moabitas, por causa da sua falta de humanidade. Meus irmãos, perceba que essas 6 nações, elas rodeiam aí os filhos de Abraão, o reino de Israel e o reino de Judá, que é a 7ª nação. Sobre o reino do sul, Judá, Deus também traria juízo, porque rejeitaram a lei e também os estatutos. E por último, o reino do norte, Israel, por causa da sua idolatria e injustiça social. A partir de Jerusalém, o profeta Amós bradou sobre todas essas nações, mas o seu livro dá prioridade ao juízo sobre o reino do norte, o povo de Israel. Para que o povo tivesse certeza de que Deus estava falando e iria cumprir a sua mensagem, o profeta Amós diz o seguinte: o leão não ruge por acaso. Uma armadilha não é montada por acaso, e uma trombeta não toca sem objetivo. Logo, o Senhor também não estava profetizando por acaso. O Senhor estava entregando uma mensagem ao povo porque iria cumprir tudo aquilo que estava prometido. E Amós, ele escreve algo muito interessante, dizendo para nós que Deus, antes de fazer qualquer coisa contra o povo de Deus, ele primeiramente revelaria aos seus profetas. Olha o versículo de número 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E era exatamente isto que o profeta Amós estava fazendo, entregando para o povo o segredo que Deus havia lhe revelado. Todas essas 7 nações receberiam o castigo de Deus, porque esta era uma revelação de Deus para o profeta Amós. Vamos falar agora acerca das transgressões de Israel. O livro de Amós descreve as injustiças cometidas pelo povo de Deus, que acabou levando o reino do norte para o cativeiro da Assíria.
Todas as demais nações pelo qual Amós havia profetizado eram nações que não tinham relacionamentos com Deus. Israel, porém, tinha um pacto com o Senhor e mesmo assim não andava segundo a vontade de Deus. O capítulo 3 e o verso 2 diz assim: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. As injustiças que o profeta Amós denuncia no seu livro são as seguintes: as transgressões de Israel. Nós temos aí a situação geral do povo. Primeiramente, nós tínhamos aí a corrupção, que estava presente em toda a sociedade de Israel, desde o palácio e tribunais e até o povo. Olha só alguns dos atos aí que representam a corrupção. Tanto corrupção religiosa, como moral, como também corrupção jurídica. Viviam de forma imoral, altos tributos, venda de sentenças, atacavam os justos, por algumas que nós separamos aí para os irmãos. Injustiça social. Era um tempo de prosperidade em todo o reino, porém a riqueza ficava com poucos. Olha só os atos de Israel aí. Maltratavam os pobres, traziam opressão aos pobres, desejam o mal para os pobres e se aproveitavam da pobreza. O sincretismo religioso. Continuavam adorando a Deus enquanto adoravam a outros deuses. Olha só os atos de Israel. Adoravam a qualquer deus, corromperam os nazireus e calaram seus profetas, profanavam o culto ao Senhor. Eram atitudes, irmãos, que demonstrava para nós e foram denunciadas pelo profeta Amós, que demonstra aí a situação de transgressão em que vivia o povo de Israel. Todas as transgressões de Israel provocavam em Deus a sua ira contra o povo de Deus. O profeta Amós, entre os profetas menores, foi o que mais combateu as injustiças sociais que havia no meio do povo de Deus. Havia muitas pessoas que estavam vivendo bem, porém, à custa dos mais pobres. E mesmo que tivessem condições, não ajudava aqueles que necessitavam. O profeta Amós, à semelhança dos demais profetas, também lutou duramente contra a idolatria, o sincretismo religioso e o ecumenismo. O que estava acontecendo na nação de Israel? Eles, meus irmãos, estavam adorando a Deus ao mesmo tempo que visitavam templos a Baal e serviam também com sacrifícios a Baal. A Bíblia Sagrada nos diz que havia no território do Reino do Norte, Israel, 3 cidades com 3 templos construídos para Baal. Ou seja, havia também templos de adoração a deuses estranhos e que era reconhecido e aceito entre os sacerdotes e povo de Deus. Essas cidades eram a cidade de Betel, Gilgal e Berseba. Cada uma delas havia um templo com uma imagem para adoração. E o profeta Amós pelejou e guerreou duramente contra a sociedade elitizada daquela época, porque estavam acomodados com o pecado. Vamos falar agora sobre o castigo. Por causa dessas transgressões de Israel, o Senhor jurou pela sua alma que entregaria Israel à opressão. Acompanhe na sua tela. Temos aí, meus irmãos, as 5 visões do profeta Amós, que foi o anúncio ou a revelação de Deus para o profeta com o que ocorreria sobre o povo de Deus por causa das suas transgressões. Primeiramente, Deus prometeu uma praga, ou revelou ao profeta uma praga, que foi uma visão de gafanhotos em que comiam completamente a erva da terra. Amós percebeu que Israel não se levantaria depois disso, por isso intercedeu e Deus acabou mudando o castigo. Deus então lhe deu uma segunda visão, que foi a visão de um grande fogo que consumia o grande abismo e também consumiria a terra.
O profeta Amós percebeu que Israel não se levantaria também depois disso. Por isso, ele intercedeu e Deus mudou novamente o castigo. O profeta intercedeu logo após essas duas revelações. E depois o Senhor apareceu numa terceira revelação. O Senhor apareceu sobre um muro com um prumo na sua mão. Israel foi achado fora da retidão e o Senhor decidiu que iria afastar-se do seu povo. Aqui o profeta não intercede mais e Deus iria cumprir esse juízo. Que juízo? A ausência de Deus no meio do seu povo. Deus também lhe dá uma quarta visão, que é uma visão de cestos de frutas do verão. O tempo do castigo para Israel havia chegado. Era isso que as frutas demonstravam. O tempo chegou e o Senhor se afastaria de vez do seu povo. E a última visão foi a visão da ruína do altar. Deus destruiria todos os idólatras, derrubando o templo, e os outros seriam perseguidos e mortos a fio de espada. Está definido. Deus iria trazer juízo sobre o seu povo, sobre o povo de Israel. O juízo de Deus era o cativeiro na Assíria. Este cativeiro iria trazer muitas consequências para o povo de Deus. Mas uma consequência que o profeta Amós faz questão de colocar em evidência dentro do seu livro é a consequência de perder a presença de Deus. O povo de Israel teria o seu Deus afastado deles. A Bíblia Sagrada diz que esta ausência do Senhor no meio do seu povo traria fome e sede. Não fome de pão, não sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Olha só o que está escrito em Amós capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Isto se cumpriu quando Israel estava no cativeiro da Assíria, quando perderam o contato com a lei de Deus. Tanto Israel quanto Judá, depois que foram levados para o cativeiro, viveram um período em que a presença de Deus estava ausente. E a Bíblia Sagrada diz que depois que passou todo o cativeiro e eles retornaram para a terra prometida, para Jerusalém, reuniram-se perante a praça e chamaram Esdras para ler o livro da lei. E eles ficaram ouvindo a lei das 6 da manhã até o meio-dia, de tão grande era a sua fome e a sua sede da palavra de Deus. Meus irmãos, valorizemos os conselhos do Senhor para não cairmos nas mesmas tentações do povo de Israel e pecarmos contra o nosso Deus. Meus irmãos, mesmo que o povo de Israel fosse negligente e não conseguia cumprir a vontade de Deus obedecendo o pacto da aliança entre Deus e o seu povo, mesmo assim, o amor de Deus não desampararia o seu povo. Deus usa o profeta para anunciar castigos, porém Deus também usa o mesmo profeta para revelar que continua amando o seu povo. Dos 146 versículos escritos por Amós, ele reserva os 8 últimos versículos para descrever que Deus estaria restaurando a comunhão do povo de Israel. Acompanhe na sua tela. No capítulo 9, no versículo 8, ele diz: não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Versículo 11, naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu. Versículo 14, e removerei o cativeiro do meu povo Israel. E o versículo 15, diz o Senhor teu Deus. Meus irmãos, Deus amava demais o seu povo e a misericórdia do Senhor é maior do que o seu juízo. Por isso, meus irmãos, o livro finaliza com uma declaração de Deus. Aquele que disse que se afastaria do povo de Israel,
finaliza a última referência dizendo: Eu sou o teu Deus. E assim finaliza o livro de Amós com uma declaração de Deus de que mesmo com o histórico de pecado de Israel, este povo seria restaurado à comunhão com Deus. Meus irmãos, eu acredito que nenhum outro livro do Antigo Testamento tenha um contexto histórico tão semelhante aos dias de hoje do que o profeta Amós. Nesta época, o sistema estava corrompido de alto a baixo, desde o palácio, onde tinha um rei idólatra, entrando para os tribunais, os príncipes e anciãos que eram totalmente corruptos, assim como também aqueles que deveriam ser exemplos dentro do templo, os sacerdotes, eram totalmente convenientes com os pecados e com a idolatria do povo. É dentro deste contexto que por trás do gado, atrás da plantação de figos, Deus chama o profeta Amós. Meus irmãos, este homem se torna para nós um exemplo e um espelho que em meio a uma sociedade corrupta devemos viver em santidade ao Senhor, para que o Espírito do Senhor possa nos usar no meio desta sociedade tão corrompida. Queridos, vivemos em uma sociedade totalmente entregue às trevas, totalmente na escuridão, porém nós devemos andar na luz, como Ele na luz está. A cada dia devemos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro e vivermos em santidade, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Que nós possamos ser santo, porque o nosso Senhor é santo e a nossa justiça deve exceder a dos escribas e dos fariseus. Mesmo que a sociedade inteira esteja corrompida, meus irmãos, a nossa forma de viver foi resumida pelo nosso irmão Tiago, no capítulo 1 e o verso 27, que diz: A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, justiça social, e guardar-se da corrupção do mundo, santidade até o dia do arrebatamento. Queridos, muito obrigado. Aqui finalizamos mais uma das nossas aulas e que Deus possa abençoar a sua vida, lhe dando paz e lhe dando saúde e abençoando a nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo comentário, em nome de Jesus. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.